Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma opinião aqui no canal. Eu hoje venho falar-vos de um livro chamado O Retorno, um livro da Dulce Maria Cardoso, que foi publicado pela primeira vez em Portugal em 2012. Esta minha edição, da biblioteca, é da tinta da China e tem aqui umas malas lindíssimas, uma bela de uma ilustração na capa, que eu demorei a perceber que eram malas, vá-se lá saber porquê, e tem estes cantos arredondados, que pelo menos eu não costumo ver muito, e o livro em si é até pequenino, o que foi fácil de transportar e facilitou na hora de o ler mais depressa. Quem me recomendou este livro foi a Olga. Eu não queria dizer que ela insistiu, mas ela recomendou com muita convicção. Ela gosta muito dele e eu depois percebi porque eu própria fiquei a gostar bastante dele. Começo já por vos dizer que lhe dei 5 estrelas. Fiquei um bocadinho na dúvida inicialmente se ficaria entre as 4,5 e as 5. Porque às vezes faltou-lhe ali qualquer coisa para eu ler compulsivamente, que normalmente é o que me faz dar 5 estrelas a um livro. Mas depois deixei passar um bocado e percebi que sim, tinha que ser as 5, não tinha outra hipótese. Então de que é que fala o retorno? Temos uma família, pai, mãe, filho e filha, eles vivem em Luanda, são brancos e têm que vir para Portugal em 1975, como muitos daqueles a quem chamamos os retornados. Eles eram brancos num país de pretos, vamos pôr as coisas nestes termos, e não há só pretos bons, nem só pretos maus, nem só brancos bons, nem só brancos maus, percebem? Esta é uma história onde todos são heróis e todos são vilões, não há aqui ninguém santo. E então a história começa com esta família de 4 pessoas na sua casa, a comerem na toalha das visitas, todos cheios de cerimónias, aquela velha história que todos nós temos aquele serviço de copos ou pratos que só usamos uma vez no ano, se é que usamos, e que um dia acontece qualquer coisa e nós que nunca usufruímos daqueles bens materiais, vamos deixar de poder usufruir de todo. E ficamos a pensar para que raio é que guardamos aquilo com tanto afinco, não é? Com tanto cuidado. A história começa com isso, eles a pensarem o que é que iam de levar para a metrópole, que acabamos por perceber que é Portugal. Só podem levar uma mala por pessoa, daí o espaço ser limitado. No caso dos mais novos é se levam uns discos, se levam uns pósteres, o que é que fazem com aquilo. No caso da mãe era se leva as toalhas para vender, as de linho, pronto, essas coisas assim. Porque quando os brancos, os portugueses, vinham de regresso para Portugal, só podiam trazer uma mala cada um, 5 contos em dinheiro, e tudo o resto ficava para os pretos. Eu estou a dizer isso assim de forma muito dura, mas é mesmo isto que o livro transmite. Por isso, qual era a ideia do pai desta família? Era, antes de partir, pegar fogo à casa e tudo o que ficasse lá dentro, tudo aquilo que ele trabalhou para ter, porque eles tinham uma vida até confortável, não ficar para ninguém. Se não era deles, que lutaram por aquilo, também não ficaria para os pretos. Só que, na noite em que eles estão para partir, acontece uma coisa que eles não contavam com isso, e essa partida não corre assim de forma tão linear como eles descreveram, não é, na cabeça deles. Então a mãe e os 2 filhos acabam por vir para Portugal, primeiramente. O pai, a páginas tantas percebemos se bem ou se não bem, essa é uma incógnita ao longo do livro, e acabamos por acompanhar ao longo das páginas as dificuldades que era para aqueles que supostamente também são filhos da terra voltar a um país onde não os queriam. Eles ficaram hospedados num hotel 5 estrelas na zona do Estoril, só que, obviamente, não ficaram hospedados com as comodidades todas de um hotel de 5 estrelas, porque eles não eram hóspedes, eles não pagavam. Como eles tinham lá N famílias, todos amontoados em quartos, assim viveram durante algum tempo e vinham sem nada, viviam da caridade, num país onde os habitantes já viviam com muitas dificuldades. Eles e os retornados todos, parecia que já vinham tirar o pouco que ainda havia, e daí levar sempre este rótulo de olha o retornado, olha o amigo dos pretos, esta, por exemplo, no caso a irmã dele veio da terra das pretas, por isso ela é uma prostituta. Estão a ver uma série de preconceitos e rótulos que dificultava a adaptação deles ao clima, à cultura, à forma de estar, de comer, de vestir, como, não é? Ainda por cima os deixavam mais para baixo, não é? No fundo, em um país que em vez de os acolher, só lhes atirava ainda mais pedras. Portanto, deixaram de ser queridos em África, deixaram de ser queridos em Portugal,
e ficámos assim, não é? Aqui a acompanhar esta família, às vezes até assim com um certo nozinho na garganta, porque chega a ser até um bocadinho aflitivo em algumas situações. Eu gostei muito deste livro também porque vocês sabem que eu aprecio livros que me fazem conhecer realidades que eu não vivi, que eu não conheço na primeira pessoa, e daí achar que a literatura é uma forma de nós aprendermos nomeadamente história, seja do nosso país, como é o caso, seja de outras culturas, sem estarmos com aqueles manuais mais maçudos de história. Eu até gostava de história, só tive do meu quinto ao nono, era boa aluna, mas a verdade é que retive muito pouco. E tenho a sensação que, nomeadamente nesta temática, nós não abordamos isto como deve ser. Também percebo que é assim, eu comecei a ter história em 99, na escola primária acho que damos qualquer coisa, mas foi assim muito superficial. Quer dizer, começar a dar história em 99, isto passou-se em 75, no fundo era um passado recente, que ainda é uma ferida aberta, uma ferida que não está totalmente sarada. E quem como eu nasceu nos anos 80, 90 e daí para a frente ainda pior, não tem a mínima noção do que foi viver no tempo do Salazar, no tempo das ex-colónias, da guerra colonial, da descolonização, não fazemos a mínima ideia. E depois é assim, eu na minha família direta, que eu saiba, não tenho nenhum retornado, este termo feio. Mas conheci um casal que veio para cá com 17 anos, por aí, e eles depois começaram a namorar cá, conheciam-se lá, mas começaram a namorar cá, casaram, etc. Mas nunca falam desta parte, ou seja, eles falam de quando eram jovens e viviam ali nos arredores de Luanda, como é que era subir às árvores, como é que brincavam na rua, andavam descalços, o que é que liam à sombra das árvores, uma série de coisas. Mas não falam deste episódio. E é quase assim um assunto tabu, percebem? Mesmo no seio das famílias, pelo menos das poucas pessoas que eu conheço. E daí eu achar que este livro é importante. A própria autora, ela nasceu em 64, na zona de Trás-os-Montes, mas foi para Luanda muito bebê. Ela própria voltou com a família nesta altura. E eu penso que, embora aqui o narrador seja o jovem de 15 anos, o filho desta família, que é um narrador impecável, eu acho que tem aqui um bocadinho dela. Como eu sempre digo, os autores metem quase sempre algo de si, pelo menos nos bons livros. E este narrador, aliás, é uma particularidade deste livro. Eu não me lembro, sinceramente, de ter lido muitos livros com narradores de 15 anos sem serem crianças ou com autismo ou com alguma outra questão que fazem deles narradores apetecíveis. Eu sei que estou a parecer aqui um bocadinho preconceituosa, mas percebem o que eu quero dizer. Este rapaz era um rapaz que não tinha qualquer problema em Luanda, qualquer dificuldade de inserção, de comunicação, de relacionamento com os demais, e que em Portugal é aquele a quem apontam o dedo, metem no fundo da sala, deixavam um burro, pronto. E nesse sentido ele é um narrador muito franco. Tem aqui algumas expressões típicas de adolescente, pelo menos penso eu que adolescente daquela época, e se calhar de agora também, de cariz mais, eu não queria dizer sexual, mas pronto, por aí, não é? Não me chocam, é em doses assim QB, percebem? Por isso não acho que seja nada de outro mundo. Outra coisa que eu gostei neste livro, porque eu acho que muitas vezes não temos esta noção, é que estes retornados, quando vieram para Portugal, eles chamavam a metrópole Portugal, porque estão a ver aquilo do sonho americano, era quase como o sonho português na altura. Pensavam que Portugal era muito desenvolvido e que ia ser muito melhor que Angola. E depois chegaram cá e foi muito difícil recomeçar. Eles não tinham um dinheiro, as ajudas eram poucas ou nenhumas, se lhes emprestavam dinheiro os juros eram altíssimos. E então foi muito difícil arranjar quem nos desse emprego, quem não tivesse preconceitos, quem não achasse que eles eram ladrões, que andavam na prostituição, nas drogas. Uma série de coisas que eu acho que efetivamente nós ainda não falamos muito disso aqui em Portugal. Dá a sensação que houve assim um período de Salazar e depois acabou o Salazar e Portugal ficou maravilhoso. Da sua descolonização e foi tudo fácil e lindo e cor-de-rosa. E não foi. E nem é uma coisa que não está devidamente explicada. Pelo menos eu ainda não percebi bem. Também, lá está, não conheço muita gente que tenha passado por isto mesmo, nem avós, nem tios que eu saiba, mas gostava realmente de conhecer mais sobre isto na primeira pessoa.
digamos assim. A escrita é muito boa, gostei muito, muito da Dulce Maria Cardoso. Não sei se vou ler o Eliette, entretanto, não sei se vou deixar mais para a frente, para quando me apetecer ir saboreando as histórias da Dulce Maria Cardoso. Mas é uma excelente autora portuguesa que eu acho que, ok, ela já é conhecida e já quem aprecia, e se não estou em erro, um dia destes até estava no top da FNAC, salvo erro. Mas não tanto como deveria ser, não tão conhecida como deveria, poderia e merecia. Por isso fica aqui o meu contributo. Leiam literatura portuguesa e este livro é muito, muito bom. Se gostarem de conhecer parte da nossa história, que ainda por cima é aqui uma coisa tão próxima, no tempo e no espaço, sem ser de forma maçuda, porque não é de todo. Este foi um livro que eu li para o Luz Literatura, um projeto da Tita, que este mês de janeiro era ler, são sempre livros de autores portugueses, mas este mês o tema era livre, é o primeiro mês do projeto, e eu já estava com ideias de lê-lo, por isso encaixou aqui que nem uma luva, e venham mais livros como este, porque Portugal e a literatura portuguesa precisam de literatura contemporânea de boa qualidade. Por hoje é tudo e eu vejo-vos numa próxima. Até lá, boas leituras! Adeus!